qual a melhor maneira de começar a investir em 2025? Hoje vou falar-te dos investimentos mais comuns, mostrar-te como podes começar a investir apenas com o teu telemóvel e ainda vou revelar a minha estratégia pessoal. Se estás a começar a tua jornada de investimento e queres que 2025 seja o ano em que começas a investir, então este é o vídeo perfeito para ti. E para ser mais fácil, criei uma tabela em que cada uma das 4 linhas é um dos tipos de investimento mais comuns dos dias de hoje. Para cada um desses investimentos vamos falar da curva de aprendizagem, ou seja, quão fácil é entrar e perceber esse mundo. Vamos falar também do rendimento passivo de cada um desses investimentos, ou seja, quanto dinheiro é que sem termos que vender, nem termos que investir nem mais €1, podemos esperar de cada um destes investimentos. Temos também que conversar sobre os impostos que vamos pagar em cada um deste investimento, porque podem-nos tirar uma parte substancial do lucro. E por último vamos falar do risco relativo entre eles, porque um ativo pode ter um potencial de ganho muito grande, mas ser também demasiado arriscado. Tem só atenção que isto não é aconselhamento financeiro, mas sim um vídeo para te ajudar a começar a entrar no mundo dos investimentos. Vamos então ao primeiro tipo de investimento, as ações. Comprar uma ação é basicamente comprar uma parte muito pequenina de uma empresa. Imagina que adoras a Apple, quando compras uma ação, ficas dono de um bocadinho da Apple. Relativamente à curva de aprendizagem, quando vais comprar uma ação de uma empresa, convém primeiro familiarizar-te com os resultados financeiros da empresa, assim como com quem gera a empresa. Conhecer os objetivos e a personalidade do CEO, perceber o que é cash flow, conseguir olhar para os resultados trimestrais e anuais da empresa, assim como saber analisar tanto a procura como a qualidade dos bens ou serviços que essa empresa fornece ao público. Além disto, ainda tens de estar familiarizado com a concorrência dessa empresa, portanto, não é de todo uma coisa que tu vais conseguir aprender num dia ou numa semana. Daí eu classificar a curva de aprendizagens de ações como alta. Relativamente ao rendimento passivo, existem 2 maneiras de fazer lucro com ações. Ou vendendo uma ação mais cara do que nós a compramos, gerando assim mais valias, ou então ganhando dividendos dessa ação. Mais uma vez, isto é uma coisa que tem que ser estudada caso a caso, porque empresas diferentes, umas pagam dividendos, outras não pagam, e dentro das que pagam, umas pagam mais, outras menos. Ainda assim, existe efetivamente a capacidade de gerar rendimento passivo, sobretudo se tiveres um portfólio de tamanho considerável, portanto, estamos a falar de médio alto. Relativamente aos impostos, cá em Portugal, quando tu compras uma ação, vamos dizer, por €100 e a vendes por 200, tu geraste €100 de mais-valias e vais pagar sobre esses €100 que geraste de mais-valias 28%. Atenção que também existe a possibilidade de englobares no teu IRS em vez dos 28% e que se tiveste essa ação por mais de 8 anos, essa taxa baixa para 19,6%. Mas regra geral, e como para a maior parte das coisas em Portugal, os impostos vão ser altos e vão-te comer uma parte grande do teu lucro. Já relativamente ao risco, tu reparaste na quantidade de coisas que precisávamos de estudar antes de comprar ações de uma empresa? Pois bem, quando compramos ações individuais, naturalmente não vamos comprar só ações de uma empresa. Ou seja, vamos ter que estudar várias empresas e a probabilidade de nos enganarmos é alta. Às vezes o mercado está a subir, mas depois acaba por ser uma bolha e tem um crash brutal. E na verdade nós estamos a tentar competir com as pessoas que estão em Wall Street, o que é extremamente difícil. Ainda assim, se escolheres a ação certa, podes ter um potencial de ganho muito alto, mas vou ter que dizer que aqui o risco é alto. Antes de irmos à próxima linha, provavelmente veio-te aí à cabeça, Bernardo, mas como é que eu compraria uma ação? E para isso vais precisar de uma corretora. É basicamente um intermediário que torna possível que nós compremos uma ação ou um ETF que já vamos falar e torna o processo muito simples. Para te exemplificar, vou usar a patrocinadora do vídeo 2, a XTB. Trata-se de uma corretora 100% legal e altamente regulada, e para comprares uma ação são 3 passos. O primeiro é criar uma conta gratuitamente, o segundo é depositares o dinheiro que queres investir clicando no botão verde e o terceiro é comprar a ação. Vou exemplificar com a Nvidia. E atenção que a XTB até 100.000 euros não cobra uma taxa em produto de €100, aqui tens a taxa de câmbio porque é um produto em dólar. Confirmar a ordem de mercado, está feito. Já consigo ver aqui no meu portfólio a compra que fiz da Nvidia. Além disso, tens na aplicação uma secção de educação com conteúdo muito interessante para consumires e começares a aprender um bocadinho mais sobre investimentos. E outra coisa muito importante é dizer-te que na XTB tu podes levantar o teu dinheiro a qualquer altura. Consegues também criar um plano automático de investimentos para não teres que te preocupar com isso, e se quiseres primeiro molhar o pezinho, até podes abrir uma conta demo. Criar uma conta é gratuito, por isso se quiseres explorar a XTB, tens o link na descrição. Continuando, o segundo investimento é um que está muito
muito na moda, as criptomoedas, que são ativos digitais. Eu sei que nós ouvimos falar muito de Bitcoin, Solana, Ethereum, mas é importante diferenciar aquilo que é o projeto daquilo que é o token. O projeto é como se fosse a empresa no mundo das ações, ou seja, tem um propósito, um objetivo e quer resolver um problema. Já o token é como se fosse a ação, ou seja, é algo que nós podemos comprar para termos participação nesse projeto. A cripto, malta, é um mundo autêntico. Tu tens literalmente milhões de projetos e de tokens distintos. Alguns deles são scams, outros querem fazer coisas incríveis e ainda é um mercado muito novo quando comparamos, por exemplo, com o mercado de ações. Como isto funciona para comprar uma cripto? Primeiro precisamos de abrir uma conta numa corretora, depois compramos a cripto e podemos ou deixá-la lá ou então transferi-la para uma carteira nossa, onde nós próprios guardamos a nossa própria cripto. O que já agora é o mais aconselhável. Mas para sabermos se aquela é uma cripto que nos interessa ou não, nós vamos ter que estudar diferentes coisas, desde quem é que são os fundadores, qual é que é a interação que têm, sobretudo nas redes sociais, e uma coisa que se chama os tokenomics. Isto engloba coisas como: existe um número limite daquela criptomoeda? Ela é inflacionária ou deflacionária? Já estão a maioria dos tokens em circulação ou ainda há muitos para serem libertados? E juntando isto à complexidade de alguns dos projetos de cripto, não é de todo uma coisa fácil de perceber, pelo que a curva de aprendizagem é alta. Relativamente a rendimento passivo, existe uma coisa em cripto chamada staking, que, atenção, não está disponível para todos os projetos, só para alguns, e em que basicamente tu tens um X número de tokens de um projeto e comprometes-te a dar-lhes um lock, ou seja, a não lhes tocares durante X tempo, e a troco disso vais receber uma percentagem também nesse token. Acontece que por te comprometeres a não mexer naquele token que está a fazer staking, isto acarreta riscos elevados, porque entretanto podes querer vender porque o token já está sobrevalorizado e tu sentes que a seguir vai ter uma queda, mas não podes. Os retornos passivos têm um alto potencial, mas porque a cripto é muito volátil, a maior parte das pessoas acaba por não fazer isto, até porque já houveram casos como o da Terra, em que tinhas um retorno de 20% numa stablecoin, mas depois foi para zero. Portanto, aqui eu vou classificar o rendimento passivo como ou alto, mas com risco, ou zero. Já no que toca a impostos, eu não acredito, mas eu aqui, vou elogiar Portugal. Porque se tu comprares e venderes uma criptomoeda dentro de um espaço de um ano, então tu vais pagar as mais-valias normais, os 28%. Mas se tiveres criptomoedas há mais de um ano, o imposto sobre mais-valias, é zero. É tipo, de repente parece que estou a falar de um país diferente que não é o nosso. É uma coisa muito estranha. Nós temos impostos para tudo, mas de alguma maneira para cripto temos uma lei tão boazinha. Não sei porquê, mas adoro. Por favor, não mudem. Por isso, aqui nos impostos eu vou meter bom, porque existe a potencialidade de não pagar impostos. Já no que toca ao risco, malta, criptomoedas é a cena mais arriscada que está aqui nesta lista, mas de longe. Claro que existem muitas e o Bitcoin não tem de todo o mesmo nível de risco que tem tipo a meme coin do Trump. E eu sou daquelas pessoas que digo que é importante distinguir o que é ser volátil do que é ser arriscado. Ainda assim, a verdade é que muita gente já perdeu muito dinheiro em cripto, e se não tiveres a pesquisa certa, os timings certos de entrada e de saída, que não é fácil ter, ou se caíres em algum scam, que também é fácil porque existem muitos scams em cripto, e juntando o facto de ser um mercado novo, ou seja, não temos um grande historial onde nos possamos basear, eu vou ter que dizer que a cripto tem um risco muito alto. Dito isto, também é factual que o Bitcoin foi o ativo financeiro que mais valorizou nos últimos 10 anos por uma margem brutal. Ou seja, existem criptomoedas com um potencial muito interessante, mas também temos que ter muito cuidado e, acima de tudo, não metermos em cripto dinheiro que não estejamos dispostos a perder. Quanto ao terceiro ativo, ele é o mais antigo desta lista, já existe para acumular valor há muitos anos. Estou, claro, a falar do ouro. Estamos a falar de algo que todo o planeta conhece, algo que nós usamos no dia-a-dia, mais que não seja nos componentes dos nossos smartphones, que basicamente tem duas maneiras de ser comprado. Podemos comprar o ouro físico, seja em moedas, em colares, etc., ou podemos comprar um ETF que representa o valor do ouro. Por tudo isto, a curva de aprendizagem é muito baixa. Basicamente, qualquer pessoa sabe onde ir comprar ouro e o que é que está a comprar. No que toca ao rendimento passivo do ouro, ele é zero, não existe. Lá por teres ouro no teu cofre, não vai nascer mais ouro bebé. No que toca aos impostos, o ouro enquadra-se exatamente no mesmo panorama das ações, ou seja, quando compras ouro, depois se o venderes, as mais-valias que fizeste, vais ter que pagar impostos sobre ela. Agora tu dizes-me assim:
"Ó Bernardo, mas eu vou vender o colar de ouro da minha avó e vou pagar mais-valias?" Pá, eu não sei se vais, mas tanto quanto sei, serias obrigado a fazê-lo. Já relativamente ao risco, eu diria que é médio-baixo. Estamos a falar de um produto que normalmente não sobe muito de valor, vai subindo consistentemente, sobretudo porque serve de store of value para combater a inflação. Historicamente, o investimento em ouro tem sido um investimento ok. Estamos a falar de um material precioso que muitos países têm nas suas reservas, só que tem um problema: guardar quantidades grandes de ouro requer muito espaço e movê-las é praticamente impossível porque é muito pesado. Pensando então que o ouro em si não produz valor e que o valor que tem somos nós, seres humanos, que lhe damos, se existisse aí um concorrente do ouro, mas que não ocupasse espaço e que não fosse difícil de mexer, talvez o ouro possa vir a estar em maus lençóis. Ora, o último tipo de investimentos são os ETFs, Exchange Traded Funds, que representam fundos de indexação de diversas áreas. Eu já fiz um vídeo em detalhe a explicar o que é que são ETFs, assim como já fiz um também a explicar o que é Bitcoin, mas quando investimos num ETF, vamos dizer do SP500, que é o mais conhecido, ou seja, é um fundo que engloba 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, nós não vamos ter que estudar uma ação, uma empresa em específico. O SP500 acaba por ser, no fundo, o espelho daquilo que é a economia dos Estados Unidos da América e, portanto, basta-nos perceber como é que estão os Estados Unidos da América para perceber se poderá ser ou não boa ideia investir no SP500. O que eu quero dizer com isto é que é muito menos complexo do que investir em ações e escolher ações individuais. É também uma coisa que é fácil de perceber, fácil de comprar, ver quais é que são os mais populares e escolher, perceber qual é que é a performance histórica que eles têm tido. Também não é difícil, pelo que, na minha opinião, a curva de aprendizagem é baixa. Já quanto ao rendimento passivo, os ETFs, assim como as ações, também distribuem dividendos e depois o dividendo pode ser ou acumulativo ou distributivo, ou seja, tu podes receber os dividendos todos os anos ou então podes, sendo acumulativo, fazer com que eles sejam automaticamente reinvestidos nesse ETF. Dito isto, não é tão fácil otimizar ETFs para dividendos como é na compra de ações individuais. Portanto, o rendimento passivo eu dou-lhe um médio. Relativamente aos impostos, estão no mesmo patamar daquilo que são as ações e, portanto, cá em Portugal, infelizmente, são altos. Quanto ao risco, tens que perceber que quando compras um ETF, tu estás a comprar ações de várias empresas ao mesmo tempo. Ou seja, estás a diversificar. E isto significa que o teu potencial de ganho máximo vai ser inferior, mas as tuas potenciais perdas também, porque se um setor for afetado, o teu ETF pode não ser sequer afetado porque existe outro setor de atividade que está a correr muito bem. Juntando isto à facilidade de escolha, à robustez que te oferece um ETF em que não estás só dependente da performance de uma empresa, eu considero que desta lista os ETFs têm o risco mais baixo e são a minha forma de investimento preferido a longo prazo. Agora, antes de dizer qual é que é a minha estratégia pessoal e em quais destas coisas eu invisto, quero fazer contigo aqui uma coisa que é, eu vou investir 100 euros em cada uma destas coisas e vamos ver, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos eu vou fazer um vídeo semelhante a este e vamos ver qual é que é a performance de cada uma das coisas. Relativamente à minha estratégia a longo prazo, a maior parte do capital que eu invisto em ETFs, nomeadamente no ETF da SP500. Aliás, eu fiz um vídeo a mostrar todo o meu portfólio e aí explico-te melhor as coisas. Também vou investir em cripto, sobretudo em Bitcoin. Ouro é uma coisa que eu não toco e ações individuais muito raramente representam uma parte muito pequenina do meu portfólio. Acima de tudo, lembra-te que nos investimentos a longo prazo, que são aqueles em que estás menos exposto à volatilidade do mercado, o que mais importa acima de tudo é o tempo. A minha frase financeira preferida é "Time in the market beats timing the market". E claro que este vídeo é só a minha opinião e o que funcionou para mim, mas o que eu te posso dizer de mais importante é, quanto mais cedo começares, melhor.